Good morning. Segundo ano, tudo bem com vocês? How are you doing? Como vocês estão? I am fine. I hope that you fine well. Espero que vocês estejam bem. Nós iremos fazer a correção do exercício 2. Vocês vão pegar a apostila na página 83. A aula passada a gente falou um pouquinho daquelas marcas de adição, aquelas frases para reforçar, né? Você fala assim, eu não fui ao mercado, nem meu esposo, né? Se eu falar assim, eu não gosto de, eu não gosto de quiabo, nem fulano gosta, entendeu? É para reforçar esse nem ele, nem ela, tá? Ou tão pessoa também não o faz. Então isso em inglês se chama additions to remarks. São algumas adições, né? São algumas marcas de reforço numa frase que podem ser um reforço positivo ou negativo. Então a primeira, escolha a alternativa que melhor completa cada sentença. A 1, I won't be back before 7 p.m. and eu não voltarei antes das 7. E nem meus filhos também não vão. Então como que eu vou colocar? My kids will too. Meus filhos irá. Primeiro você tem que ver que tá tudo bem, tá no futuro, mas tá numa negação. Neither do my kids, nem meus filhos vai fazer, não tem coerência. Então qual que é a certa? A letra C, ó. My kids won't either. Meus filhos também não voltarão. A sentença não tem o won't, galera? Então tem que ter uma frase que tem o won't, tem que seguir o mesmo tempo verbal e a mesma estrutura. Está no futuro, na negativa. Então, my kids won't either. Nem meus filhos voltarão. Então, letra C. A 2. The new shirt has shrunk and. A nova camiseta, né? Então, qual que é a certa? So have the pants. A letra A. 3. The principal never tells jokes and. O diretor nunca conta piadas. E nem os professores. Então, eu não vou colocar so do the teachers. Então, os professores não. Esse so não dá coerência. The teachers don't too. Os professores não fazem. Não é essa. Para fazer, eu tenho que usar, lembra, neither ou so para fazer essas additions remarks, as marcas de adição, esses reforços. Então, é a letra D, pessoal, 3D, dado. Neither do the teachers. Então, o diretor não conta piadas e nem o fazem os professores. Nem os professores contam. Então, neither do the teachers. Quarta, the car struck the wall hard. O carro bateu forte na parede. So did the truck. E o caminhão também. Então, o verbo to struck está no passado. Então, você vai ter que usar o so, o partícula de did, the truck. The truck doesn't either. Não pode construir a frase assim. The truck didn't as well. Lembra que as marcas de reforço tem que ser com so ou neither, né? Neither do the truck. Neither do não é, porque você tem passado, eu não posso usar neither do, que é o simple present. So is the truck. Então, é o caminhão. Então, é a letra A. 5. Bob's watching the football game and. Bob está assistindo o jogo de futebol. E seus amigos também estão. Então, qual que é a certa? D. So are his friends. Dado, então. A 6. Peter blamed us for the crash. Peter nos culpou pelo acidente. E seu pai também. Então, qual que é a letra? Bola. So has his father. E seu pai também, tá? A 7. Beth is a good neighbor and. Beth é uma boa vizinha. E a great friend as well. Tanto quanto uma boa amiga. Então, letra C, na 7ª. 8ª. Tom likes to cook. Tom ama cozinhar. His parents do too. Letra E. Seus pais também amam. Então, a gente usa essa expressão. Guys, eu quero que vocês façam agora, quem não fez, a tarefa mínima. Quem já fez,
Eu gostaria, I would like that you did the tarefa complementar agora, tá? Vocês vão fazer a tarefa complementar. Eu vou iniciar, I will start the 9 and 10 classes, as aulas 9 e 10. Então, abra sua apostila on the page 84, na página 84, tá? Então, hoje eu vou começar a trabalhar com vocês as charges. In the next class, na próxima aula, a gente vai trabalhar um texto, que é um texto científico aí, tá? Então, vamos lá. Página 84, warm-up. Analise o cartoon a seguir e responda. Bom, primeiramente, eu falei para vocês, o Enem tem muito exercício assim, pessoal. Quando vocês pegam, vocês têm que usar aquelas estratégias de leitura, reading strategies. Vocês vão olhar aqui primeiro o layout do texto, né? Vocês estão vendo aí na primeira figura a poluição, né? Os resíduos, as indústrias poluindo e os resíduos industriais. Aí vocês estão vendo o esgoto a céu aberto. Então, você está interpretando através do layout. Você está fazendo um skimming do seu texto. O que é skimming? Você olhar superficialmente o seu texto, sem necessariamente você traduzi-lo através do layout, que são as imagens. Dá pra gente ver a fonte do texto. Você vai ver lá, tem um site, tem o endereço de acesso, a data, o ano, dá pra ver também. Aí eu uso o skimming, eu dou uma olhada superficial. Depois eu começo a fazer uma coisa que se chama scanning. Eu vou escaneando o meu texto. Quando eu estou no vestibular ou quando eu estou no Enem, eu não sei traduzir um texto. Eu vou interpretá-lo de que forma, teacher? Utilizando essas estratégias de leitura, que são as reading strategies, as estratégias de leitura. O layout do texto, eu já expliquei para vocês no começo do ano, eu faço com vocês esse exercício. A fonte do texto, aos cognates, se é cognato parecido com o português, se é diferente, tá? Alguns verbos dos quais vocês já estudaram. Então vamos lá. Industrial wastes, resíduos industriais. Qual palavra aparece com a língua portuguesa? Industrial, industrial. Resíduos industriais. Vai lá embaixo, tá lá. Raw sewage, o esgoto bruto, né? O céu aberto, tá? Então, quais são os problemas apresentados em relação às condições ambientais nas grandes cidades? Pela estratégia de leitura, skimming, olhar superficialmente pelo layout do texto, o que acontece com as grandes indústrias? Elas liberam os dejetos industriais, né? E isso causa poluição. Então, você pode colocar os dejetos industriais, o esgoto sem tratamento e, consequentemente, a poluição. Então, de novo, quais são os problemas apresentados em relação às condições ambientais nas grandes cidades? Dejetos industriais, que está lá em cima, industrial wastes, né? Raw sewage, né? O esgoto sem tratamento e, consequentemente, a poluição. Aí tem o Think About It, que vocês podem consultar esse texto. Fala sim das questões ambientais nos grandes centros urbanos, ok? Aí vem um texto que é uma charge da UNB, Distrito Federal. Agora, que a metade do mundo virou-se para o deserto, está dizendo assim, enterrando a minha cabeça na areia, as mudanças climáticas estão muito mais fáceis, não é mesmo? Né? Então você tem um rapaz lá com a cabeça para baixo, ele está criticando o quê? Agora que a metade do mundo virou-se para o deserto. Enterrando minha cabeça na areia, mais mudanças climáticas se tornaram muito mais fáceis. Não é mesmo? Ou seja, cada vez mais o mundo tem... Falando da poluição, né, pessoal? Aí vocês vão fazer o exercício 1. Marque verdadeiro para os itens corretos e false para os incorrect ones, para aqueles incorretos. Aí o primeiro, o cartoon sugere que o personagem aceita a desertificação, né? Aí a 2, a preposição over pode ser corretamente substituída por because of, por causa de. Vocês acham que sim ou não? Tá? Então vocês vão fazer responder essas questões aí,
e vão fazer a tarefa complementar da aula 8 pelo plural. Vocês vão ler o texto 10, It's just the beginning, change will come to Brazil. Chapter 9, no capítulo 9, tá? Rumo ao Enem, por enquanto, nós vamos fazendo. Vamos deixar fazer rumo ao Enem mais pra frente um pouco. Então, eu quero complementar. Por quê, pessoal? Somente dessa sala, poucos entregaram a tarefa. Então, os que não fizeram ainda tem que fazer, tá? Lembrando-se de que a gente... I am registered our participation. Eu estou registrando a sua participação. Recorded in my, tá? In my notes. Goodbye, a good job. See you on the next class. Goodbye, students. Bye bye.